capítulo 5, perdão, capítulo 4, versículo 37. Agradeço a Paulo por ter trazido a palavra essa noite, a palavra a qual Deus confirmou através da boca do servo dele. Olha aí. É bom ligar. Doutor Marcos, perdão, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 37. Vou estar lendo. Em nome de Jesus. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do mar, de maneira que se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Peço, irmão, que volte no lugar, glorificando o Senhor Jesus Cristo. Irmão, você pode perguntar o que é que tem a ver essa passagem com o silêncio de Deus? Às vezes, claro, aquele momento em que aquele povo, que aqueles discípulos, a qual estavam no barco com Jesus Cristo, às vezes, claro, aquele momento veio o grande temporal sobre o barco, às vezes, claro, irmão, igreja, que naquele momento o grande temporal, o grande vento estava sobre aquele barco, a qual naquele momento naquele momento, creio eu, que os discípulos estava já ansioso, perdão, naquele momento que quem sabe aquele discípulo estava sentindo uma fadiga, quem sabe aquele discípulo estava passando angústia, quem sabe aquele discípulo naquele momento passou por aflição, pensando que ia ser fidelis. É como talvez muito de mim e você nessa noite, muitas vezes é como eu e você estão passando pelo vento, irmão, passando pela tempestade. Será que Deus está conosco nesse barco, ou Ele vai deixar a minha você naufragar? Irmão, no momento está bem claro que Jesus Cristo estava no barco, a qual estava deitado na popa do barco dormindo, em cima do outra almofada. Está bem claro no momento daquele grande do igreja, está bem claro dizer que até o momento diz que aquele discípulo estava como diz, estava querendo dizer: será que Jesus Cristo não está conosco? Será que Deus não está conosco nesse barco? Nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, será que Deus não está conosco? Mas o mestre está no barco, mesmo que ele esteja em silêncio, tornando a dizendo: porque estou no barco, não vai dar apressado, mas é preciso naufragar. Mas é claro, igreja, que vem quando Jesus está no barco, a igreja prevalece. Ele, a pessoa pode dizer, você pode se levantar, pode levantar calúnia, pode levantar fofoca, mas quem está no barco não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, mas o mestre, a coisa, o piloto, a película, igreja, que a direção, igreja, está na mão dele, o controle é dele, é tudo para ele. Mas ele vai bem claro, igreja, que naquele momento de um discípulo, quem sabe, igreja, estava pensando assim: mas Jesus está no barco. Será mesmo que Jesus vai deixar a nós morrer? Será mesmo que Deus vai deixar nós parecer nessa grande vento, nesse grande temporal para a igreja? Como é isso aqui? Mesmo que Jesus esteja no barco, mas ele está em silêncio, não está em silêncio à toa. Jesus Cristo vai ficar na boca dele à toa. Sabe o que eu vejo com isso? Que é no silêncio que Deus trabalha comigo e você. É no silêncio, irmão, que Deus trabalha no momento de vida da sua vida. Por mais que Jesus Cristo esteja pensando, por mais que você esteja pensando que Jesus Cristo vai deixar você, não vai deixar. A tempestade, momento, é só apenas um momento de igreja. Não vai deixar você ficar paralisado. Quem tem que paralisar é o vento. Mas claro, igreja, que naquele momento o discípulo, igreja, estava Parece que veio. Quem sabe, ele está pensando assim: Jesus está no barco, mas eu vou pular no barco. Mas tem muitos crentes hoje em dia que está sendo esse discípulo. Amém, glória, que igual aquele povo, pegando aquele discípulo. Quem sabe, igreja, que quando os crentes hoje em dia está passando por uma manipulação, a qual não está lamentando. Quem sabe, meu pastor, uma pessoa que
está até já com angústia, quem sabe depressão, está pensando assim: será que Deus não vê a minha aflição? Será que Jesus Cristo não está vendo as minhas lutas? Será que Jesus não vê a minha batalha? É necessário ir para a igreja, não é necessário pular o barco, apenas fica na posição de crente, fica na posição a qual Jesus Cristo vai te levantar. Mas uma pessoa de Evaldo que vem assim, ó: será que ele vai aguentar passar pela luta? Será que ela vai aguentar passar pela angústia, pela igreja? Para que o povo, a multidão, esteja tentando paralisar a sua e a minha fé. Não é necessário, igreja, não parar, porque no meio da aflição, a qual Jesus Cristo quer te abençoar. Amém, claro, igreja, lembra do povo, a qual Jesus Cristo levantou Moisés para ter líder naquele deserto. Amém, claro, no momento o povo está murmurando contra Deus, perdão, contra Moisés, e primeiramente contra Deus. Além daqui com aquele povo, igreja, estava murmurando, estava passando por algo. Só parava com Deus, só falava com Moisés. É como o dia de hoje, que uma pessoa diz assim: até Jesus Cristo está fazendo mover a terra. Deus está fazendo a terra se mover. Que essa terra é eu e você, igreja. Mas a Bíblia é clara, igreja, que não é momento de você puxar a tomada. Não é necessário, igreja, você sair do barco. Da onde Deus colocou, é só Ele que pode tirar minha você a angústia, a aflição, a tribulação. O que pode separar o homem de Deus? O que pode tirar a minha mãe de você da presença de Deus? É nós mesmos, igreja. Amém, claro, igreja amada, que naquele momento, quem sabe, aquele povo israelita estava passando assim para Moisés: Moisés, será que o teu Deus, conjectura minha, viu? Será que o teu Deus não está vendo o que é que eu estou passando? Será que o teu Deus não está passando? Não está vendo que nós estamos passando por esse deserto? Peraí, o povo saiu do Egito para vencer, não foi para morrer no meio do deserto, no caminho. Até quando a pessoa, igreja, eu vou revelar o que Deus falou aqui agora. Mas declara que quando o povo sai do Egito, ele está pensando assim: Deus não tirou de lá, é para matar. Mesmo que você esteja no deserto, Deus não vai deixar você desamparado. Deus vai deixar você morrer no meio do deserto. Quem está com o cajado na mão não é qualquer homem. Quem sabe que o homem Moisés está com o cajado na mão era o próprio Criador, que permitiu naquele momento Moisés tocar com o cajado na ponta da água. Amém, claro, igreja, naquele momento, igreja, quem sabe estava passando por algo, que aquele povo estava murmurando, só que aqui Deus mandava carne, e quando o povo está pedindo, mandava carne, quando o povo pedia água, Deus mandava água, quando Deus mandava água. Mas tem muita pessoa hoje em dia, igreja, que Deus quer que está faltando Deus pegar a colher e colocar na boca pela igreja. Amém, claro, mesma coisa, eu vou dizer isso aqui. É como o irmão Ismael pregou aqui: qual é o filho? Pedir ao pai um pão e mandar pedra. Não, igreja, não é necessário murmurar, porque quem murmura vai ficar no mesmo lugar. Mas tem muito murmurador na casa. Deus não está vendo isso, não é? Deus não está vendo, peraí. É como a irmã Laura fala aqui sempre, que nós não mandamos em Deus, mas nós, você temos que agradecer a Ele. Mesmo que você esteja passando pela tempestade, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mal algum te tocará, porque quem está na casa não é qualquer homem. Eu pergunto a Deus, eu estou aqui orando: Deus, se o Senhor quer que eu pregue a palavra, move a casa, move este lugar. E no momento que eu comecei a clamar ao Senhor, Deus tocou para o mensageiro Isaías, a qual estava sobre a portaria, e que a vida hoje já comecei a sentir um toque de Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus. Amém, claro, igreja, que mesmo que Deus esteja em silêncio, não é para a morte, não é para nos matar, não é para nos ficar afligidos, não é para deixar angústia, é para deixar a igreja, vai nós crescer espiritualmente, igreja, no deserto, numa da crente, mas sim para fortalecer o crente. Mas qual é o deserto, irmão, que você está passando? Qual é o deserto, igreja, que você está pensando que Deus vai te abandonar? Qual
Que você está pensando assim: eu vou pular do barco, eu vou sair do ministério. Peraí, aonde tu for, o deserto vai continuar. Desse jeito aí mesmo. Porque, igreja, digo isso, igreja, no momento que Deus permite você passar por um temporal, uma tempestade, não é para te matar, igreja. Agora viu a água matar alguém? Já viu o deserto matar alguém? Já viu o temporal matar alguém? Fica um mês debaixo do temporal, mesmo que a gripe venha te querer fazer você ficar gripado. Mesmo que o tempo venha fazer você passar por uma doença, a qual significa gripe, irmão, ou uma virose, a virose pode te matar. Mas tem muitos crentes hoje em dia que quando pega um temporal, já diz tudo. Não vou para casa do Senhor. Deus não está cego. Peraí, rapaz. Quem está cego é você, rapaz. Quem está cego, surdo e mudo, não é Deus. Mas Deus está contemplando a tua lágrima. Deus está vendo o teu choro. Irmã, a qual você está chorando essa noite, eu não sei o que você está se passando. Irmão, eu não sei o motivo que você são a tua tribulação. Mas Deus está dizendo: eu que estou passando o lenço a qual você não vê e você não contempla, mas tuas lágrimas eu que vou enxugar. Cada minuto da lágrima é uma vitória, é como a palavra, é passando pelo vale, adorando ao Senhor. Lembra do salmista Davi? O salmista Davi, naquele momento, irmão, estava passando por um grande, quem sabe, a qual irmã, a mensageira da Rússia, na semana, pegou a palavra, no Salmos capítulo 3, versículo 1 em diante, vai dizer que então, irmão, que o salmista Davi estava passando por um grande temporal. Quem sabe o André Valdo, foi aquele momento de angústia, a qual perdeu o filho dele, aquele momento claro que durante o inimigo da vida dele, a qual se levantava, a qual o inimigo naquele momento queria dizer assim: Davi é crente, peraí. Mas muita pessoa está dizendo assim: é crente, mas Deus não está vendo isso não. Aleluia, Deus é bom. Mas está crente, mas está passando por algo difícil. É crente, mas está passando por fome. Pela igreja, e com a palavra de Zé bem claro, que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é o pão, igreja? É a palavra, a cultura, a liberta, a pastora, igreja amada. Deus está dizendo: apenas estou no barco e nós silenciar por apenas um minuto. Igreja, Jesus está no barco, certo? O barulho deu um carro. Jesus está onde? Na ponta do barco, dormindo. Aleluia, Jesus. Peraí, mas não é à toa que Jesus Cristo está no ponto do barco, mas está em silêncio. Mas tem uma igreja assim, ó. Naquele momento que os discípulos chamam a atenção de Jesus Cristo, Meu Deus. conjuntura minha mais uma vez, quem sabe ele falou assim: peraí, Jesus está no barco, a onda está assolando, o barco só está enchendo de água, o vento só está aquecendo, só está mais cada vez mais esfriando. Igreja, o vento, a tempestade, a água, vamos simbolizar o quê? O vento vamos simbolizar, é só um instante. A água vai significar purificação. Por que a igreja está dizendo isso? Em meio até que eu e você estejam no barco, mas a água insiste no naufragar, mas o barco vai estar afundando, irmão. Peraí, quem está no barco é qualquer um, é o marinheiro, é o próprio a qual está no barco, mesmo que o diabo se levanta a igreja, mas Deus está dizendo: quem levantou a igreja aí, apostólica, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi o obreiro, não foi o diácono, a Bíblia 22 esteja querendo paralisar a igreja. Não vai parar, não vai parar, vai prosseguir em frente, vai prosseguir, porque o mestre está na casa, o mestre está
passamos. Quebra o silêncio aí, Jesus. Usa ele. Passamos por um silêncio. Perdão, Deus passou por silêncio. Vamos junto comigo? Quando eu e você deixamos de fazer, olha como estava aqui, né? A peça. Quando eu e você deixamos de orar no Senhor, deixamos de jejuar, deixamos de exaltar, deixamos de ler a palavra, nós ficamos em silêncio com Deus. Não é isso? E por que quando Deus está em silêncio com nós começamos a murmurar? Porque diga assim, igreja, que assim é do Pai que vem as bênçãos, do Filho também tem que ter o quê? Exaltação para o Pai, né? Porque eu vi como é criança, eu fico bom com meu filho Lucas, a qual, quando ele quebra a bala, sabe como ele me chama? Papaizinho. Olha aí. Me tapeando. Peraí, o filho que sabe tapear o pai, não vai logo pedindo, mas se exaltando. Nem dizendo aqui que meu filho me exalta, mas se é necessário, igreja, deve ter a tapiação com Deus também. Mas mesmo que Deus esteja em silêncio, igreja, é necessário dizer para a igreja: não é a sua tapiação que vai deixar Deus ficar calado, não, rapaz. É apenas o teu clamor. Abre a boca em profeta e glorifica ele. Glorifica a mulher, glorifica o homem, vai glorificando ele, glorifica esse Deus, que ele está na casa, ele está sempre presente. Porque Deus fala assim, diga assim: Deus está em silêncio, eu vou parar por aqui. Não é momento de parar, é momento de prosseguir, igreja. A coisa pode ser pesada, mas a vitória é certa. Jesus Cristo, naquele momento, irmão, agora que passou naquela cruz do Calvário, 3 dias, creio eu, e 3 noites, o Pai, que é Deus, estava em silêncio. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo murmurou contra Deus. Jesus Cristo não murmurou. Perdão, igreja. Aleluia, Jesus. Deus, naquele momento, creio eu, que Deus ficou em silêncio com o próprio Filho. Glória. Perdão, igreja. Naquele momento Deus ficou em silêncio com o próprio Filho. Não é à toa, igreja, que o próprio Jesus Cristo fica em silêncio conosco quando nós somos teimosos na casa. Quantas vezes vocês estão deixando de fazer as coisas da obra de Deus para fazer as nossas vontades? Não é indireta, mas sim para chamar para o conceito. Igreja amada, agora aquele momento que Jesus Cristo, igreja, estava pensando assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mesma coisa foi que é Deus e Jesus Cristo conosco, mas se torna Deus e Jesus Cristo só. É necessário, igreja, Deus se torna em Jesus. Mas a igreja está pensando assim, irmão, que eu vou parar por aqui, eu vou chorar e estou chorando, eu estou esperneando ao Senhor, mas Deus não responde a minha lágrima, Deus não está vendo meu choro. Você pode chorar o ano todo, mas Deus vai ficar em silêncio. Porque quem é filho rebelde não merece a voz de Deus. Quem é filho rebelde tem que ficar na mesma. Já viu o filho como é? O filho quando desobedece ao pai, merece uma surra daquela, né? É a mesma coisa a Deus conosco. Quando Jesus fica em silêncio conosco, não é para nos apavorar. Baruque Adonai. Como nós estamos diante dos silêncio de Deus? Como é que nós estamos, igreja amada, diante do silêncio? Será que nós estamos vamos ficar afobados? Será que nós vamos ficar apavorados? A Bíblia declara em tu, irmão, que aquele discípulo que quando estava passando por algo difícil naquele momento, creio eu, que pensando assim: eu vou morrer aqui, eu vou parar aqui. Deus, Jesus Cristo está no barco, mas não está vendo. E como eu disse aqui, naquele momento, aquele discípulo, igreja, chamou o mestre, que não era qualquer mestre,
mas sim o piloto, a qual estava no controle do barco, a qual estava no controle daquele barco. Quem sabe, igreja, o próprio Jesus Cristo mesmo teria dormido, mas ele estava trabalhando. Quem sabe aquele temporal, igreja, é para mostrar ao discípulo que mesmo em silêncio, mesmo em oculto, ele estava com o controle na mão dele. O controle é dele. O controle, igreja amada, não é do homem. Por mais que você entregue o teu problema ao homem, mas Deus está dizendo: o controle ainda é meu. Qual é o problema que Deus não pode resolver? Qual é a situação da causa que Deus não pode resolver? Qual é a situação que Jesus Cristo vai te desamparar? Qual é a dificuldade? Qual é o momento de tristeza, de angústia, de aflição que Jesus, mesmo em silêncio, vai deixar os teus filhos? Igreja, por mais que vocês sejamos, nós sejamos teimosos, desobedientes, nós muitas vezes não fazemos o que Deus quer, mas Deus está dizendo nessa noite: eu estou em silêncio, o que você, a mesma coisa que vocês fazem comigo, eu vou fazer com vocês. Eu lembro, igreja, que quando eu, certa época, não estava no momento a qual eu não queria mais orar, não queria mais jejuar, eu queria desistir de tudo, no tempo a qual eu estava no namoro, a Bíblia bem claro que eu estava bem claro que eu não queria mais. O momento a qual estava ocorrendo a situação da minha vida, muitas que já sabem, eu estava passando por um temporal na minha vida. Muitos de vocês já sabem qual foi. E naquele momento eu disse a Deus: se for o Senhor nesse momento temporal, momento da aflição, momento de depressão, se for o Senhor, amém. Se não for o Senhor, me tire dessa terra. Irmão, no momento da qual eu não vinha mais por oração, o momento que eu pensei para Deus, eu vou morrer. Quem sabe o diabo estava pensando assim: ele vai desistir. É mais uma situação que eu vou matar. É forte. Nada É forte de testemunho. Igreja amada, no momento que eu estava depressivo, eu estava com o irmão ali, Reinaldo estava profetizando a vida dele para ser crente no Jesus Cristo. Reinaldo estava ali, como o irmão da estava ali. Eu estava sentado ali, chorando, que quando vi a mulher de Deus falando fortemente, através que Deus trouxe a mensagem para ela, dizendo que Deus estava cessando as minhas lágrimas. Igreja, naquele momento, igreja, o momento que ia ser para perca, foi ali na minha vida, teve a vitória. Agora, Jesus Cristo pega o homem do chão e faz um lado novo. Agora, ele diz a Jeremias: desce a cara do olheiro, que lá eu vou te fazer grande coisa. Depois, igreja, para Deus fazer grande coisa na minha tua vida, é necessário você descer a madrugada, é necessário você se ajoelhar, é necessário você se mostrar. Para fazer um vaso novo, tem que passar pelo vale. Para fazer um vaso novo, é necessário passar pela aflição, pela angústia, pelo desespero. Porque crente hoje em dia está pensando assim: crente tem um sabor de mel, tem, mas para ter tira esse sabor de mel, tem que passar por reprovação, viu? Crente que é crente não desiste. Crente que é crente pode pensar assim: vou desistir. É apenas um simples fato de vento. Qual é o vento que Jesus Cristo não pode ordenar e calar e vai se calar? É como o vento que a Bíblia declara no capítulo 5, 4. Agora lemos que aquele discípulo que quando acordou o mestre Jesus Cristo, agora estava naquele momento da prova do barco dormindo, ele disse para uns ao outro: quem é este que até o vento e o mar obedece
está fazendo nós e não entrou no barco uma vez. Sabe o que é isso? Que quando eu e você estamos chamando Ele para presente, fazer presente na minha vida, na tua vida, na minha e na tua vida, Jesus Cristo faz presente no silêncio. Mas igreja amada, mas como é que vocês estão chamando a atenção do Mestre? Como é que vocês estão chamando a atenção do Criador? Deus vai dar uma experiência para vocês essa noite. Esta eu posso te exaltar. E mesmo com minha cabeça na mão, eu posso te bater. Porque o Pai não bate no Filho, não bate no Filho dos outros, mas bate no céu. E meu Pai, que vai deixar de bater nos seus filhos, para bater no Pai dos outros, no Filho dos outros, na igreja. Eu quero ver naquele momento, naquele momento apenas uma lição ao discípulo, a qual está pensando assim, que a sé para trabalhar pela ponta mais do barco, como ia parar no capítulo 1. Perdão. No versículo 1, capítulo 4, versículo 1 vai dizer que Jesus Cristo chamou o discípulo naquele momento. Vamos repetir. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. Igreja, esse versículo chamou muita atenção, a qual Jesus Cristo próprio chamou para os discípulos ir para o outro lado da margem. O que é com isso, irmão? A visão é clara aqui naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Igreja, que quando Jesus Cristo chamou para os discípulos, naquele momento, passar para o outro lado da margem, não fosse significar a margem. Jesus Cristo sabia, para passar para o outro lado da vitória, tinha que passar por onde? Pelo grande temporal. Tinha que passar por outro lado da vitória, tinha que passar por um grande temporal, de grande vento. Agora, no momento que eu olharia, que nós lemos, na verdade, que foi necessário passar. Não foi à toa, igreja, que Jesus Cristo permitiu o vento, naquele momento, o barco querer preste a naufragar. O que é com isso, irmãos? Eu não explicou ainda qual o significado do versículo 1. Vou dizer agora. O versículo 1 me chamou da atenção, sabe qual foi? Mesmo que você esteja passando pelo meio da margem do mar, mesmo que o vento esteja a nos assolar, mesmo que o temporal esteja querendo nos matar, não pare ainda. Sabe por quê, igreja? Eu vou dizer agora. No versículo 1, do capítulo 4, versículo 1 vai dizer: e passando para o outro lado da margem, é o outro lado da margem, igreja, não simbolizar a morte, mas sim a vitória. A qual Deus tem para nós é a vitória. Agora, no momento do discípulo, pensou assim: peraí, pelo grande temporal eu passei, pela grande tempestade eu passei. E por que ele não morreu? Porque Jesus está no barco. Imagina o crente quando ficar sem Jesus Cristo no barco. O crente hoje em dia, quando passa por uma tempestade, uma aflição, uma angústia, quer dizer tudo: eu vou parar, eu vou ficar quieto, não vou ficar quieto não, eu vou sair da igreja. Peraí, para a pastora não vê as minhas lágrimas. Peraí, quando Deus quer falar através da boca da serva dele, ele fala. Mas quando Deus quer falar contigo, ele usa qualquer um. Até o animal da volta Deus usa. É como ele usou. Deus usou a jumenta para falar aquele povo. Mas não declara naquele momento. Mas se Deus não quer usar a pastora, quer fazer que me cuide que saia. Mas Deus não vai ficar em silêncio, Deus vai continuar em silêncio. É porque de igreja tem muita murmuração na casa. Sabe por quê? A situação ainda está da mesma forma, ou está prestes a piorar? Porque eles estão muitas vezes murmurando ao Senhor. Muitas das vezes, quando Deus está nos dando a bênção, nós murmuramos demais. Foi como o povo de Israel estava passando. Só mandando dizer para Deus, só está mandando carne. Peraí, quanta vez Deus está dando a bênção para você,
Nós queremos de tudo assim, mão beijada. Nós queremos de tudo melhor. Peraí, e o que for melhor dando para Deus? Qual é o melhor que está dando para Deus? Será que nós estamos dando o melhor para Deus? Ou nós estamos mesmo? Ficamos. Será que nós estamos da mesma forma? Mesmo Deus em silêncio, igreja, é necessário você adorar a Ele. Mesmo que Deus esteja em oculto, em secreto, mas Ele não está quieto. Ele está trabalhando, Ele está na peleja, Ele está trabalhando por mim, por você, igreja. É necessário, igreja, nós não ficar dormindo, mas sim ouvindo, exaltando Ele, glorificando a Ele, porque Ele está fazendo presente. Mas por mais que você esteja fazendo assim, mas Deus não está calado, Deus está em silêncio, Deus está em oculto. Está em oculto e vai ficar. Porque muitas pessoas da igreja hoje em dia, quando está passando por um aperto, adora o Senhor. Quando está com a vitória nas mãos, esquece de Deus. É por isso que Deus, muitas vezes, fica em secreto, fica em oculto. Sabe qual é aquele pensamento meu? Sabe quando Deus fica lá no céu? Ele fica assim, ó, da terra. Da mesma forma que Ele fez comigo, eu vou fazer. Eu vou me recuar para não falar com Ele. Aí Deus fala com o irmão Isaías, Deus fala com a irmã da hora, fala com o irmão Paulo, fala com o irmão Denilton, fala com o povo. E por que eu não falo de Deus outra vez? Não fala comigo com você. Porque vocês estão teimosos na casa. Vocês estão desobedientes na casa. Aí Deus quer que Deus fale. Desse jeito que deve falar. Não vai falar não. Do mesma forma que você tratando a Deus, Deus nos trata. Mas Deus está nessa noite dizendo: o silêncio para poder quebrar. O silêncio para poder quebrar. Tem que quebrar uma oração. Para eu fazer o meu agir, tira a incredulidade da murmuração. Naquele povo, a Bíblia é bem clara que quando aquele povo fala com Moisés, Deus não fala com você, Moisés. E quando Deus fala com aquele povo, o povo se assustou. É muito a ver com o que Deus fala comigo com você, igreja. Quando Deus fala comigo com você, nós se assustamos, choramingamos. Aí quando Deus puxa o rojão, é como dar um beliscão que dói, para sofrer mesmo na pele, para doer na alma. Nós ficamos o quê? Chorando, penhando. Por que Deus faz isso comigo? Lembra do teu passado que você fez com Ele também, rapaz? O que nós fazemos, nós plantamos depois. A colheita, nós pegamos semente. Nós, para comer desfrutar do fruto, né? Nós, quando nós semeamos a semente, molhamos, regamos, cuidamos. Deus não vai conosco. Ele cuida, rega. Até o ponto, agora nós queremos empurrar nosso nariz e querer ser mais do que Deus. E quando nós queremos ser parte de Deus, do que Deus faz? É como o louvor da irmã da hora, que ela louva, né? Pega um chicote divino. Aí quando aquela sua gostosa, que dói na alma, aí Deus fala assim: ó, eu vou permitir a depressão ficar na tua casa. Eu vou permitir a espada ficar na tua casa. Aí tem crente que fala assim: não é de Deus não, não é de Deus não, por quê? Porque é de Deus. Vai perguntar a Deus o que é que está fazendo, para depois você falar com a igreja, com a pastora, com a liderança, o que é que Deus está fazendo na tua vida. Porque quando a pastora chama atenção, aí o crente diz: não é de Deus não, rapaz. Aí quando o obreiro chama atenção, está falando porque é líder, não é porque é liderança não. Quando o crente, quando a liderança chama atenção, é porque o pai já falou com ele. Aí Deus vai falar assim: sabe uma coisa? Eu vou para outra igreja. Quem sabe lá não tem isso? Vá. O mesmo Deus que está na igreja pastor está na Batista, está em outras igrejas, mas tem muitas igrejas dizendo assim: não tem isso não. Pode passar 2 meses, pode passar 3 meses, 1 ano, quem sabe? Porque o ano vai significar 1 ano para Deus. E é a mesma coisa que você vai aqui para a igreja. A tua vitória só vai chegar depois de 1000 anos, imagine só. Se Deus fizesse conosco que a nossa vitória só chega depois de 1000 anos, será que crente hoje em dia vai adorar mesmo? Ou vai continuar na mesma?
dando só migalha para o Senhor. É necessário, igreja, como eu disse aqui, para Deus quebrar o silêncio, tira as coisas a qual são a murmuração. Porque tem muita pessoa que está passando pelo vale das coisas da morte, mas está pensando assim: Deus não está vendo, Deus vê. Mas Deus só está esperando a sua fé ser ouvida. Porque a fé, a Bíblia diz claro que sem fé a obra é morta. A obra é morta sem a fé. E qual é a fé que você está tendo em Deus? Mesmo ele em silêncio. Mesmo tendo silêncio, igreja amada, é necessário que você estamos adorando a Ele. Porque mesmo que o temporal esteja no barco, não pule do barco. Porque se você pular do barco, nós pular do barco, perdão, a água vai nos matar. E quem que pode nos tirar de lá? Se você tiver na desobediência, é ponto final. Mas quando você estiver obediente, Jesus Cristo, do mesmo jeito que você esteja no fundo do mar, para as prestes se afogar, Deus envia o socorro. Quem é o socorro? É a própria ação dele. No mesmo poço, lembra de Jonas? Estava onde? No fundo, como diz a palavra dele, vai dizer bem claro que Jonas estava no inferno da baleia, entrando na baleia. E naquele momento, aquele vai bem claro que Jonas clamou ao Senhor. E Deus respondeu a oração de Jonas. Naquele momento, que será que foi os marinheiros que tirou Jonas de lá? Não foi, mas foi o próprio, a qual criou aquela baleia, a qual enviou aquela baleia para engolir Jonas. É a mesma coisa, igreja. Mesmo que você esteja no momento a qual da aflição, da angústia, do desespero, não é o fim. Não é o fim. Mesmo que esteja por um fio, mas Deus não desampara os teus. Foi uma coisa com o salmista Davi. Naquele momento que ele clamou ao Senhor, mas bem claro, no Salmos 40, que ele pediu para o próprio Deus inclinar o ouvido dele para poder ouvir as orações dele. Naquele momento que ele doeu, que na mesma hora, conjuntura minha, Deus respondeu. Que com isso, para Deus responder a minha oração, é necessário, no meio das percas, no meio das batalhas, nós dobrar os nossos joelhos. É necessário você se espelhar, pedir a Deus pela misericórdia, porque Deus só vai tirar a mim e você para dar vitória quando eu e você reconhecer que Ele, mesmo em silêncio, está no controle, mesmo em silêncio, está trabalhando. Não é a aflição, o desespero que vai nos assolar, é como é isso aqui, mas é necessário, igreja amada, nós fazer como discípulo naquele momento. Chamou a atenção do mestre. E qual é a atenção que você está nos dando ao Senhor? Se eu e vocês reconhecem que somos filhos, vamos vermos Ele em silêncio, vamos exaltar a Ele, vamos clamar ao Pai que está na casa, mesmo que Deus esteja oculto, mas Ele está trabalhando. Não é o fim, não é a derrota que vai nos parar, mas sim nós mesmos que vamos parar nós mesmos. Mas necessário, qual é a derrota? Que ele, você não pode clamar a Deus e Ele não responde. Igreja, eu peço que vós se levante no Jesus Cristo, glorificando e exaltando o Senhor. Aleluia,